Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo nada, andei meio... A gente sempre anda meio corrida, né? As correrias do dia a dia. E hoje eu senti assim no coração que eu tinha que falar uma coisa, que eu tenho visto que está acontecendo muito nas redes sociais. Queria que os irmãos entendessem o seguinte. O entendimento das escrituras é para todos. É para todos. O Pai nos colocou aqui nesse mundo exatamente para isso, para entender o que Ele quer de nós e fazermos e obedecermos. Só que infelizmente ainda tem muitos que estão presos nas religiões, muitos que estão presos em coisas mundanas, né? Em atividades mundanas, e a religião é uma delas. Então eles se deixam levar por coisas que o homem ensina. Aí o pai chama suas ovelhas para fora desse aprisco, dessa prisão, para que a gente possa ter uma pastagem decente, um alimento bom, um alimento que nos dá a vida. E o alimento a gente sabe que é o Messias. Mas muita gente ainda está presa. Mesmo saindo dos apriscos, mesmo saindo das religiões, mesmo saindo dessa tradição mundana, tem muita gente que ainda está preso. Se dizem libertos, mas ainda carregam dentro de si coisas do passado. É difícil mesmo desapegar, é difícil esvaziar o odre, não é fácil. Se fosse fácil, ninguém estaria preso. Mas muitas coisas que a gente aprende dentro do sistema religioso, a gente acaba carregando pela vida fora. Porque nós somos doutrinados para isso. Nós somos ensinados, a nossa mente foi manipulada para que a gente realmente cresça nisso. Então, muitas coisas que a gente fala e que a gente faz ainda é do sistema religioso. Eu digo isso hoje, esse recado, é para os libertos, ou que se dizem libertos. Irmãos, o entendimento do eterno é para todos. Mas para cada um chega no tempo certo. Para cada um tem um momento certo de aprender. Para cada um o Espírito Santo ensina de um modo. As escrituras são muito claras. A palavra do Pai é eterna, não muda. O entendimento é o mesmo para todos os irmãos. Mas para cada um tem o tempo certo de chegar no entendimento. O Espírito do Pai conhece o espírito de cada um de nós porque ele habita em nós. E ele sabe exatamente o que cada um de nós tem como limite. Então, para uns, vem o entendimento de uma vez. É derramado sobre ele em todo o entendimento do Pai. E pequenas coisas ele vai pegando pelo caminho. Para outros, o entendimento vem aos pouquinhos, que nem um conta-gotas. Porque a pessoa ela é limitada. Cada ser humano é limitado do seu modo. Então, irmãos, eu passei por isso. Quando eu estava aprendendo do Pai, tinha uns irmãos que eles falavam umas coisas que eu não entendia. Eu não conseguia entender o que era aquilo. Eu dava risada. Falei, vocês são tudo doido. Vocês são tudo doido. Mesmo eu já tendo saído do sistema religioso, eu não entendia aquilo. Alguns irmãos falavam, por exemplo, um exemplo grande, era do batismo. Eu não conseguia entender aquilo de jeito nenhum. Como que a gente sai e não batiza mais? Como que a gente sai do sistema religioso e não se mergulha mais em água? Então eu dava risada quando alguém falava para mim, não, mas irmã, tem que entender que o batismo é somente no Espírito. Eu falei, vocês são tudo doido, vocês estão blasfemando. Porque onde já se viu? E assim foi para muitos ensinamentos que chegaram para mim. Eu fiz isso também quando chegou para mim o entendimento do nome do Salvador, o nome do Pai. Eu dei risada. Falei, gente, vocês são tudo maluco. Isso é uma seita, isso é uma loucura. Onde já se viu que o Pai conhece meu espírito, ele sabe do que eu penso, ele sabe o que eu falo, não interessa do jeito que eu falo, o que interessa é que ele conhece meu coração. Irmãos, na realidade isso aí é uma desculpa que a gente usa. Assim como eu poderia falar do dízimo, né? Na época que a gente estava preso lá, não, irmão, eu dou dízimo, o que eles fazem é problema deles. O que importa é que o Pai conhece meu coração.
Isso é desculpa. Isso é desculpa para não querer aprender mais. Mas, de certa forma, não é proposital. É porque a pessoa ainda está enraizada com as coisas religiosas. Não conseguiu se libertar totalmente. Hoje eu aprendi, irmãos, que eu ouço tudo e retenho o que é bom. Tudo que vem das Escrituras, tudo, eu paro, eu analiso, eu peço ao Espírito do Pai que me mostre o que realmente é a verdade. E Ele mostra porque Ele é maravilhoso. Ele habita em nós e Ele quer a nossa libertação dessa prisão que a gente viveu. Então Ele mostra para nós o que é certo e o que é errado. O que realmente é dele e o que não é. Quando eu tenho qualquer dúvida, eu peço a Ele ajuda. Mas em momento nenhum eu escarneço dos irmãos. Porque escarnecer de uma coisa que pode vir do Pai é um absurdo, é um pecado. Eu espero para vir entendimento. Eu já vejo muitas pessoas libertas que ficam escarnecendo de que também é liberto. Olha que coisa louca. Eu vejo brigas religiosas homéricas, né, nas redes sociais. E, assim, absurdas. Geralmente vindo dos que estão ainda presos nas religiões. Ofendem os libertos, porque vocês são tudo desigrejado, porque desigrejado é não sei o quê, e falam um monte de coisa. Mas a gente tem que dar um desconto, porque eles não sabem nada. Eles não têm entendimento do Pai. Não chegou para eles ainda. Talvez chegue, talvez nunca chegue, mas eles não têm. Então, com eles, a gente fala duramente. Coloca-se a palavra do Eterno, fala-se da verdade, posta-se tudo que puder de textos para que ele possa ler. Se ele não aceita, irmãos, vira as costas, dê a outra face, sabe? Bata o pó das suas sandálias e sai andando, deixe para trás, porque a semente foi lançada. Se for da vontade do Pai, o Pai vai chamá-lo e ele vai ouvir. E aí ele vai pensar e falar, puxa, quanto eu ofendi tantas pessoas e eles estavam certos. Agora, quanto aos que já são libertos da religião, irmãos, que tratamento é esse que eu tenho visto nas redes sociais? Não, porque essa seita de Al-Rushua, essa seita, isso aí é do demônio. Irmãos, que coisa feia isso fazer. Porque são libertos como você. Será que não seria o ideal você parar e falar assim, irmão, eu não tenho esse entendimento, não chegou isso para mim, eu não entendo isso, mas eu vou buscar saber. Se servir para você, se vier esse entendimento para você, e você falar, não, realmente eles estavam com a razão, peça perdão. Mas se não chegar isso para você, se você falar, não, não é nada disso, não entendi, não concordo, tudo bem, aceite, se cale. Porque um dia tudo vem às claras. O que a gente tem que fazer, irmãos, é se libertar de tanta porcaria que a gente trouxe do sistema religioso. A gente trouxe até o dom de ofender os irmãos em nome de Deus. Porque dentro das religiões se faz isso com facilidade, né? Então, dentro das religiões, eu sou bom, você não presta. Se você não está na mesma igreja que eu, mesma empresa religiosa que eu, você não presta. Eu vou para o céu, você não. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Você é condenado, você é que faz tudo errado, eu não. Então, irmãos, a gente tem que mudar esse nosso conceito. Eu falo isso agora porque tem muitos irmãos que ainda estão presos em coisas do mundo. Então, antes de você criticar e dizer que não, está errado, você está errada, pesquisa, busca. A internet hoje, ela é um meio... Nossa, é um meio maravilhoso de conhecimento. Você busca, é uma enciclopédia na mão. É uma facilidade gigantesca, coisa que há alguns anos não tinha. Mas antes de tudo, peça ao Pai. Pai, mostra para mim se isso é verdade. Pai, me liberta dessa prisão. Mostra para mim o que realmente é a tua verdade. E Ele vai mostrar, porque Ele habita em nós. Ele é puro, Ele é santo. Ele é a verdade. E Ele mostra para nós. Ele liberta a nossa mente. Só que para isso você tem que também abrir a sua mente para entender. Então, irmãos, quando chegar qualquer entendimento de qualquer coisa para vocês,
do nome do Eterno, de datas pagãs, de comemoração pagãs, de uma série de coisas que está aí na rede social. Irmãos, parem para pensar antes de falar, antes de ofender aquele que está no mesmo caminho que você. Não aceita, então busca, guarda para você e busca saber se é verdade ou não. Porque falar, eu não aceito, você está errado, é muito fácil. Agora, buscar o entendimento, essa é a parte mais difícil. E é isso que o Pai quer de nós. Ele está dando o pão, mas você tem que aprender a esticar sua mão e pegar. Então, irmãos, isso é só uma coisa que eu tenho visto, eu vou falar agora, assim, de coração para vocês. Para todos os que já se libertaram do que é a religião, irmãos, tenha um pouco mais de complacência, um pouco mais de paciência, um pouco mais de amor e humildade, tanto para lidar com os irmãos do dia a dia, né, como para entender que nem tudo chegou para os que estão saindo agora. Né? Assim como nem tudo chegou para nós também. Todo dia eu aprendo coisas novas. A gente nunca vai saber de tudo, a não ser no tempo que o Pai quiser. Mas assim como não chegou para você alguma coisa, não chegou para o outro irmão outra. Então tenham paciência uns com os outros. A gente está vivendo os últimos dias, irmãos. Estamos na beirinha do final de tudo. Então aprendam a ter mais amor um pelo outro. Não é amor só pelo próximo, ao ponto de estender a mão e dar alimento, não. Mas amor também nas palavras, né? Se puder, façam um jejum de palavras ofensivas, principalmente aqueles que estão na mesma caminhada que você, tá bom? É só um recado só, porque eu realmente senti isso esses dias nas redes sociais e fico muito triste quando alguém me ofende ou ofende outro irmão, porque não tem o entendimento que esse outro irmão tem. Então, assim, respeite, busque o entendimento. O Pai vai abrir a mente para todos, tá bom? De um jeito ou de outro, tá bom? Um grande abraço, fiquem na paz do Eterno sempre.